como a gente estava na Secretaria de Educação, a gente sempre a gente participava de muitos cursos, a gente tinha oportunidade de sair, mas a nossa veia viajante também já é bem aflorada. E a gente saía bastante, a gente sabia que tinha uma feira por aí, né? A gente se organizava e ia no final de semana, nós 4, né? Os maridos. A gente começou a ver assim, mas por que não pode ter alguma coisa dessa aqui em São Pedro? A gente sabia assim, que tinha muita coisa bonita de artesanato, os bordados à mão, o tricô, o crochê trabalhado em palha, as tapeçarias, tudo feito à mão que não era mostrado e não tinha como mostrar. Então a gente decidiu assim, de forma bem simples, bem... Uma viagem mesmo, bem né? humilde, a gente só começou a sonhar na feira. Aí a gente decidiu fazer uma feira de artesanato, porque a nossa intenção realmente era essa, mostrar o que tem aqui, para que os outros vissem, mas também dar oportunidade para que o povo daqui, com menos condições, pudesse conhecer, pudesse ver as coisas bonitas que tem e também aquilo que viesse de fora. A gente sabia assim, o que a gente queria. Então, era somente assim, tinha que ter o artesanato local, não podia ter nada assim, que fosse de indústria. No começo, a intenção foi essa. E então, partindo daí, a gente começou a fazer chamamento, começou a visitar as pessoas que trabalhavam com artesanato. Na época, a gente tinha bastante, lembra dos calçados em couro? Tudo isso foi mostrado. E as pessoas primeiro relutaram um pouco, né? Não estavam entendendo muito. E a primeira feira, assim, bem simples, foi no Pavilhão Evangélico, mas foi um sucesso a feira. Aí a gente já saiu da primeira entusiasmadíssimas e já marcamos a segunda. E assim foi indo, a gente já saía de cada feira fazendo avaliação ao final, que a gente fazia com os expositores todos. A gente fazia avaliação, já planejava outra e já seguia trabalhando na próxima feira. Foi aí que entrou a ideia de entrar a CI também, né? De repente a gente abriu para mais pessoas de fora, teve um tempo que eu não lembro qual, não lembro datas, mas que entrou também a parte da agricultura, né? Começou a FEMASP, que era Feira de Artesanato em São Pedro do Sul, FEMASP. Depois foi FECAI, daí entrou a parte agrícola junto, né? Daí era a Emater trabalhando junto com a gente. As inscrições sempre tinham prazo, né, Leda? O primeiro período em que elas eram destinadas somente para o pessoal de São Pedro. Depois que encerrasse esse período para o pessoal de São Pedro, aí era aberto para fora. Mas também a Leda não tinha de fora, né? Não, na primeira não. Mas a Leda era muito criteriosa nesse ponto, né? Foi quando o ginásio foi construído, o ginásio não estava pronto. Não tinha piso, tinha só uma areia, um cimento, né? Que a gente colocou lonas. Lona para apontar os estantes. Mas a primeira FEMASP, que foi lá no Pavilhão Evangélico, era assim, a gente chegou para criar uma feira sem ter noção de que é fazer uma feira, né? Só com aquela ideia, aquele sonho de fazer. E daí a gente começou, com o apoio do Parque de Máquinas, de ripinha. Cada estande era montado com a ripinha e a gente colocava lençol. Cada expositor já trazia os seus lençol, já colocava em volta. Então foi uma coisa muito, muito simples, né? Mas para nós aquilo ali era um sonho, porque a gente imaginava assim, e aqueles artesãos colocando as coisinhas que eles faziam, aqueles trabalhos lindos, né? E que não perde para qualquer lugar. Nós, visitando as outras feiras, a gente via que São Pedro tinha, na época, tanta coisa linda que não perdia para fora. Então, por que nós, que estava ali na Secretaria de Educação, que tinha a oportunidade de fazer alguma coisa, da iniciativa, né? Que foi o pontapé inicial nosso. Depois a gente ficou muito feliz que a feira só cresceu, né? Então, para nós, isso aí foi muito... Até hoje, eu me emociono. Como tu ia visitar e tinha expositores de todas as cidades, a gente já começava a fazer o comercial. Depois a gente começou assim tem uma feira em tal lugar, vamos lá. E nós já divulgávamos, em julho vai ter a nossa, em São Pedro. Então a nossa propaganda era boca a boca, no início. Depois eu tinha até RBS, né? E assim, o importante é que a gente procurava, essa era uma parte que a Leda fazia, a gente via assim, tem inscrições, aqui tem bastante bordado, tem bastante tricô, tem crochê, tem palha. O que tinha não trazia. O que tinha não trazia. Edredom não tem em São Pedro. A gente ia nos de edredom, fazia o convite. E o detalhe que era preço de fábrica. Na hora da inscrição que eu fazia, é preço de fábrica? Só se for preço de fábrica. Achavam que o comércio daqui perdia, mas a intenção jamais foi essa. A intenção foi realmente trazer, mostrar o que tem aqui
né? E trazer somente isso. E dar oportunidade para o pessoal daqui conhecer outras coisas e comprar coisas a preço mais acessível. E eu não sei, eu acredito que a partir daí, assim, cada vez o artesanato foi crescendo mais e surgiu a Casa do Artesão, onde teve um incentivo para o artesão, tiveram a oportunidade de ir para outras cidades, participar das feiras. A primeira foi no pavilhão evangélico, a segunda foi no pavilhão católico, a terceira nós voltamos para o evangélico e eu não sei se teve mais. Eu acho que depois já foi no ginásio. Evangélico ou a gente já foi para o ginásio depois. Crescendo, daí começou a necessidade da divulgação, né? Daí com as rainhas da FEMASP, já a divulgação fica... Elas iam na RBS, elas iam nas cidades, nas prefeituras com a comissão, né? Convidar. E uma coisa assim que eu acho que é importante também ressaltar, que a nossa intenção nunca foi dar lucro. Só que a feira se pagava. Com as inscrições e a despesa que dava, a feira se pagava. Tanto é que os estandes, aqueles primeiros feitos, foram guardados para as outras feiras. A questão dos shows também, à medida que a feira foi crescendo. Shows eram shows? Bons. No começo era musiquinha lá, né? Isso aí foi quando a CI entrou, né? Aqui já era no ginásio. Sim. Rádio Municipal de 2001. Isso aqui. Não, e tinha assim, ó, a gente tinha a comissão, era permanente, a gente ficava ali no controle para ninguém botar nada para fora, sabe, os corredores eram extremamente organizados, a questão da limpeza a gente cuidava muito, então era muito intenso tudo, sabe? Lá a comissão era dividida cada um tinha sua atividade, por exemplo, eu fazia na parte estritamente de expositores, eu trabalhava com os expositores, direto, desde a chegada até a saída, o atendimento, passava todo dia de um por um para saber como é que estava, se estava tudo ok, o que precisava, né? Então essa era a minha função direto, né? Pagamento só certinho. Tinha uma que era só da parte das rainhas. Muito tempo. Ela só era das rainhas. Ela foi que... a Sônia Aita, lembra? A Sônia foi. A Sônia era da comissão, a Sônia nos ajudou muito na criação então cada um vestidos, tinha na confecção. Tinha bastante gente que vinha de fora, assim, desses do México, de culturas diferentes, sabe? Isso aí começou a vir bastante. E nós tínhamos aqueles fixos que era da Serra Gaúcha, né? Serra Gaúcha tinha certo. E olha, era tanto estande aqui quando era no ginásio que a gente colocava os de alimentação lá fora porque não tinha lugar. Cada vez ia aumentando e os shows maravilhosos, né? A música era show mesmo. A gente investia bastante e começou bastante também na FEMASP. Uma coisa que foi acrescentada depois era assim a parte social, onde tinham as entidades colocavam também para mostrar os trabalhos, né? Quando a associação começou a atuar junto com vocês, como foi para vocês assim, o que acrescentou? Como foi o desenvolvimento a partir da participação da ACI? Uma experiência a mais, né? Porque a ACI já vivia este ramo. A ACI já nos ajudou bastante na questão, principalmente da divulgação e a questão da conscientização de que a feira não era para tirar, para impedir a venda do comércio daqui. Que a feira vinha para acrescentar, porque nos dias de feira assim, ó, aumentou bastante a questão dos hotéis, né? Nas primeiras a gente não tinha nada de rede hoteleira, era bem complicado até. Às vezes até nas casas conseguia lugar. Até isso a gente fazia, né? A gente abrigava as pessoas. A gente fazia uma lista de quem poderia hospedar alguém. Isso aí também a gente fazia, porque não tinha na tela. E a ACI, sim, a ACI contribuiu imensamente com a experiência toda e até com a estrutura, né? E principalmente a vinda da ACI, da Emater, contribuiu assim, imensamente para o crescimento total da feira. Para trazer a questão da indústria, do comércio, foi fundamental. A parte quando entrou a CI também, a gente fazia assim, a parte do comércio, o valor da inscrição era bem pequenininho em relação aos de fora. Os de fora eram o dobro do valor, sabe? O importante assim, da feira também, a prioridade sempre era o pessoal de São Pedro. Tudo, sempre. Primeiro para o pessoal de São Pedro. Se sobrasse alguma vaga,
seria destinada para fora. Mas se preenchesse só com o pessoal de São Pedro, excelente. E a intenção, assim, ó, até a nossa primeira ideia, claro, quanto mais vendesse, melhor. Né? Mas se não conseguisse vender, a gente estava mostrando o que tem aqui em São Pedro. E o pessoal depois nos contava que eles passavam o ano inteiro vendendo, fazendo algumas coisas em função do que o pessoal viu na feira. Então, porque às vezes naquele dia não pode comprar, mas encomenda. Sei que tu tem isso. Eu quero, sei que tu tem. Aquelas sacolas de palha, me lembro, né? Ou não tem, vem na casa do artesão, passa na casa do artesão, ficava com contato com as pessoas, né? Teve alguma feira, assim, que marcou, assim, uma que vocês guardam, assim, no coração, assim? Pra mim foi a primeira, de Ripinha. Foi a primeira que iniciou, o pontapé inicial. O resto, cada uma era mais linda que a outra. A gente dizia, né? Uma superou. Sempre superava, sabe? Então, assim, ó, eu, pra mim, não tem algum... A primeira, sim, a primeira foi marcante porque a gente tinha muita expectativa em cima da primeira. O que vai acontecer? Já a segunda, não. A segunda a gente já sabia que era sucesso garantido e sempre foi equivalente ao primeiro. Mas a gente sempre buscava mais. E claro que a gente saía fazendo avaliações e a gente já dizia, isso aqui não pode mais acontecer. Isso aqui tem que mudar. Né? A avaliação tinha já sempre. No final da feira, a gente já estava sabendo e deixava anotado para não correr o risco de esquecer. A gente largava as avaliações, recolhia e já analisava tudo, sentava e fazia. E já ficava registrado para a próxima. A primeira foi a feira da expectativa, a feira do medo. Né? Será que vai dar, não vai dar? Aí as outras não, as outras a gente trabalhava muito para que fosse sempre melhor. E sempre foram, né? Sempre foram. Teve... E a parte assim, a arte, porque como a comissão era grande, então dividia cada um a sua função, e nós tínhamos o Ari, Renan e o Cláudio, que eram da parte da música, do som, então eles que iam ver o que era, precisava, daí vinha, apresentava na reunião. E sempre, cada show, cada vez tinha artistas melhores que vinham, né? Mas dava, né? Sempre, a feira se pagava. E se vocês pudessem, assim, deixar um recado, assim, para as gerações futuras, para que a feira permaneça viva, né, por muitos anos aí, para retomar, enfim, o que vocês dariam, assim, de recado para as novas gerações? Eu diria que retomem a feira. Eu acho que isso é crescimento para São Pedro, é mostrar São Pedro, é mostrar os valores que tem aqui em termos de tudo, principalmente o artesanato, que é muito rico, mas pode mostrar a indústria, o comércio. Nós hoje já temos uma cidade bem melhor preparada para receber visitantes, para receber pessoas de fora. Então, nesse sentido, assim, retomem. A minha maior tristeza foi o dia que a feira parou. Eu concordo com tudo que a Clarice disse, acho que é bem isso aí, e cada vez ampliando mais, porque a feira começou pequenininha, depois eu tinha carros para vender, então a feira assim, traz pessoas de fora para vir visitar, e todo mundo que está procurando, assim, onde vou ir fim de semana, dá um pulinho ali, conhecer a cidade. Claro que não vai ser aquela primeira, então a feira vai ampliando tudo isso. Então, cada vez mais, eu acho que quando puderem, eu acho que feira tem que ter sempre. Que os nossos futuros aí, que continuem fazendo sempre feiras. Eu acho que essa aí é a alma agora, né? E eu acho que essa aí que tem que coordenar isso, porque é do comércio, é da indústria, né? Eu desejo sucesso para a CI, nesse próximo trabalho, e continuem assim, tudo cada vez mais trabalhando em prol da comunidade. E nós temos, assim, grandes valores aqui na nossa cidade, muitos, né? E tanto é assim que a ACI vem despontando imensamente nesses últimos anos, e eu acho que é fundamental, de repente, bem como a Leda disse, quem sabe a ACI assume uma feira, né? E o poder público, a gente nunca sabe o que pensa e as pessoas passam, né? E a ACI não, a ACI é uma instituição que está aqui, consolidada, de repente poderia ter assumido, mas eu acho que as feiras não deveriam parar de forma nenhuma. Alguma forma de mostrar São Pedro. E agora vocês só como visitantes. Visitantes, com certeza. Aproveitar bem a feira. Com certeza. A gente espera ansiosamente. Com certeza.